Já vou avisando logo de cara, se você é daquele tipo de crente que tem a pele fina e não aguenta pancada, já recomendo que você procure outro vídeo. Vá assistir aí um pregador coach, alguém que te diga palavras agradáveis. Agora, se você é um cristão genuíno, que deseja viver para a glória de Deus, então esse vídeo é para você. Assiste esse vídeo até o final. Por quê? Neste vídeo nós vamos falar sobre o motivo que vai levar muitos crentes ao inferno. É isso mesmo que você ouviu. Boa parte da comunidade evangélica da atualidade, no juízo final, será condenada ao lago que arde com fogo e enxofre. E você quer saber o motivo disso? Então assiste esse vídeo até o final. Pois bem, eu já quero começar recomendando a leitura de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que vai ser a leitura base para a nossa reflexão neste vídeo, tá? Então, Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, olha lá, aqui a gente já tem um divisor de águas, tá? A gente já aprende no ensinamento de Jesus que chamar Jesus de Senhor não é suficiente para torná-lo um salvo. Muito pelo contrário, você pode ser um condenado e ainda assim chamar Jesus de Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui Jesus qualifica o tipo de pessoa que vai ser salva. E quem é o tipo de pessoa que vai ser salva? Aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então aqui a gente tem um divisor de águas, tá? De um lado, os condenados. Quem são os condenados? Aqueles que chamam Jesus de Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Por outro lado, no grupo dos salvos, nós temos aqueles que fazem a vontade do Pai. A pergunta é, você faz a vontade do Pai? Ou você faz a sua própria vontade? Quando eu dava discipulado para o batismo, quando eu era pastor na igreja de São Paulo, eu sempre costumava dizer para as minhas turmas a seguinte frase: o diabo não quer que você faça a vontade dele. O diabo só quer que você faça a sua própria vontade. Por quê? Quem não faz a vontade do Pai está condenado. E como nós somos caídos por natureza em decorrência do pecado, a nossa vontade é naturalmente conflituosa com a vontade de Deus. Então, a partir desse texto do capítulo 7, do versículo 21 de Mateus, a gente entende que a característica principal do salvo é executar a vontade de Deus. Mas olha que interessante, no versículo 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Mas eu, dizendo Jesus, lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não vos conheço. Olha que interessante esse texto. Esses caras estão sendo condenados, ok? Mas, ao serem condenados, ao receberem a sua sentença de condenação, eles ficam espantados. E por que eles ficam espantados? Porque na percepção deles, eles eram salvos. Eles mereciam a salvação. Tanto é que eles se justificam. E a justificativa é essa: Senhor, peraí, como eu estou sendo condenado? Eu profetizei em seu nome, expulsei demônios, fiz maravilhas. Olha, Senhor, eu fui um cristão atuante, eu trabalhei na tua obra. E ainda assim, essas pessoas serão condenadas. E aí talvez você possa argumentar: não, esses caras aí eram desviados, serviram a Deus fielmente durante um tempo, se desviaram e aí no dia do juízo foram condenados. Mas você acredita que um desviado, alguém que viveu o evangelho e depois abandonou o evangelho, no dia do juízo vai tentar se justificar diante de Deus? Com certeza não. Então a gente está falando de um tipo de pessoa que no dia do juízo vai ser condenada,
No entanto, essa pessoa acreditava ser salva, tá? E olha que interessante, que tipo de gente a gente está falando? É gente que profetiza, é gente que expulsa demônios, é gente que faz maravilhas em nome de Jesus. Olha lá, gente que profetiza. Profetizar é pregar a palavra. Gente que expulsa demônios. Gente que faz maravilhas em nome de Jesus. Ele está sentado lá atrás do banco da igreja ou ele está lá na frente no púlpito? Ou ele está atuante na liderança, na linha de frente da igreja? Então você percebe? Olha, é um tipo de gente que é ativo na igreja. Não é aquele membro que domingueiro ou crente de banco que vai só de domingo e não tem nenhum compromisso com o reino, não. É gente comprometida. É gente que está exercendo o ministério, está pregando, está expulsando demônios, está fazendo maravilhas em nome de Jesus e ainda assim vai ser condenada no dia do juízo. E por que essas pessoas serão condenadas no dia do juízo? O versículo 21 explica. Não faziam a vontade de Deus. Agora, o que é a vontade de Deus? Como eu posso fazer a vontade de Deus? É bem simples. A vontade de Deus está expressa nas Escrituras. Jesus fala no livro de João, no capítulo 5, no versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais haver nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, a vida eterna está nas Escrituras. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus fala, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 7, no versículo 38, e esse texto é muito importante. Jesus fala assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. No próximo versículo, o escritor, o João, vai falar assim, ele dizia isso a respeito do Espírito Santo que haveria de vir. Então, olha, os rios de água viva que fluem do interior do ventre daquele que crê em Jesus, conforme a Escritura, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai fluir como um rio de água viva na vida daquele que crê em Jesus, como diz a Escritura. Então, o grande diferencial aqui é crer no Jesus da Bíblia. Essas pessoas de Mateus 7, 22 que profetizavam, expulsavam demônios, faziam maravilhas e foram condenadas, segundo o texto, essas pessoas criam em Jesus. Criam, dá para falar que não criam? Eles criam em Jesus, mas eles não criam em Jesus como diz a Escritura. Olha que interessante, a Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, essa interação com a Bíblia, essa interação com a Escritura que o homem caído tem, que produz nele a fé para a salvação. Mas aí você me pergunta, pastor, mas a salvação não é pela graça? Sim. Veja bem, lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, olha, a salvação é dada pela graça por meio da fé. Ok? A salvação é um presente. A salvação é de graça, mas ela é recebida por meio da fé. E de onde vem a fé? A fé é produzida no coração do homem caído a partir da sua interação com a palavra de Deus. Lembra? A gente falou Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Lá em João capítulo 17, versículo 20, Jesus fala, eu não rogo somente por estes, mas eu rogo também por todos aqueles que hão de crer em mim por meio da tua palavra. Então, é a palavra que produz fé para a salvação. Sem a interação com o evangelho genuíno, não há fé genuína. E se não há fé genuína, não há salvação. É a palavra que limpa. João capítulo 15, versículo 3. É a palavra que santifica. João capítulo 17, versículo 17. E é a palavra que produz fé para a salvação, como nós já mencionamos. Então, se o crente não tem a sua vida pautada nas Escrituras, se ele não conhece as Escrituras,
vai ser condenado. Existe um mínimo que você precisa saber para ser salvo. Esse mínimo que você precisa saber para ser salvo, o escritor da carta aos Hebreus menciona como os rudimentos da fé cristã. É o que Paulo fala para Timóteo sobre a sã doutrina. Então, a sã doutrina é o conjunto de regras da fé, ou de princípios, melhor dizendo, de princípios da fé, que são verdades absolutas necessárias para a salvação. Por exemplo, Jesus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Salvação pela graça, ressurreição dos mortos, doutrina da Trindade, Deus é um só que subsiste em 3 pessoas. Jesus como único meio de salvação e remissão de pecados. Doutrina. São doutrinas fundamentais. Se você não sabe disso, se você não conhece os rudimentos da fé cristã, a sua salvação se torna impossibilitada. Alguns dizem que primeiro a gente crê, não é? Para depois a gente entender. Mas a questão é, como é que você vai crer naquilo que você não entende? Como é que você pode crer em Jesus, como diz a Escritura, se você não conhece as Escrituras? Então, querido, é hora de mudar aí o disjuntor, de mudar o reloginho, de mudar a forma de agir. Eu vejo evangélicos consumindo aí muito produto que é ofertado nesse mundo gospel e não tem problema nenhum de você consumir aí um louvor gospel, um DVD, um worship, um evento e por aí vai. Só que, cara, se você não investir em primeiro lugar nas escrituras, no seu conhecimento das escrituras, o que está em jogo aqui não é uma vida bem-sucedida. Não é uma vida bacaninha na terra, abençoada, uma vida abençoada na terra, não. O que está em jogo aqui é a sua condenação eterna. Oséias diz no capítulo 4, no versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não é? O Pedro nos recomenda na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O que acontece é que no século XXI, na era moderna, chamada pós-cristãs, os evangélicos negligenciam a Bíblia. Os evangélicos não sabem diferenciar Novo e Antigo Testamento. Os evangélicos não conhecem o mínimo do mínimo da sã doutrina. É muito comum, eu como pregador, como pastor, eu vejo isso direto. Eu vou pregar a palavra, peço para alguns irmãos abrir a Bíblia no livro de Filipenses e alguns irmãos vão lá abrir no Antigo Testamento. Querido, não conhece as Escrituras, não domina, não maneja a palavra da verdade. Não haverá salvação para quem não conhece a sã doutrina. Então, se tem alguma coisa que você precisa se preocupar, que você precisa consumir, é o conhecimento das Escrituras. Então invista nisso, compre bons livros, siga o canal Fé que Pensa. Se você precisar de ajuda, entra no nosso grupo, aí embaixo na descrição do vídeo tem um link onde tem o nosso grupo de WhatsApp, tem o meu número de WhatsApp lá, peça ajuda. Se você precisar de um material, como começar a estudar a Bíblia, como fazer para conhecer a sã doutrina, vamos lá, me chama no WhatsApp, eu vou ajudar você. Agora, não pode ficar negligenciando mais a palavra, senão você corre o risco de dormir uma noite gostosa, numa cama macia e acordar no fogo do inferno. Agora, pior do que ir para o inferno é ir para o inferno com a Bíblia debaixo do braço e tudo. Então, querido, fique esperto, seja diligente nisso, seja prudente e invista no conhecimento da palavra de Deus, ok? E invista no Seminário Fé que Pensa, siga o nosso canal. Você já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho de notificação e deixa o seu like no vídeo, compartilha com seus amigos, tá certo? Se você achou um conteúdo relevante, é claro, tá bom? E não esquece, entra no grupo lá e a gente vai, de alguma forma, te ajudar neste caminho, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.